Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você é uma pessoa seletiva para comer? Você é daquele tipo de pessoa que come qualquer coisa como uma draga? Ou você é daquela que seleciona a comida? Eu me lembro que quando eu era garoto, na merenda escolar, vinha aquela sopa de feijão com repolho. E para eu engolir aquele repolho, era algo terrível. E eu me recordo que uma certa vez a professora me surpreendeu. Você vai comer. E me deu aquela colherada com um baita repolho. E disse, engole. Não, você não vai vomitar, engole isso. E eu engoli. E aprendi a comer repolho cozido. A verdade é que nesta noite, eu não sei se você está preparado, mas você vai comer tudo que o Senhor colocar na mesa para você. Eu tenho certeza que hoje Deus vai abençoar a sua vida, amém? Abra comigo a Bíblia no primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, só um versículo. A mãe vai com a filha na loja e pergunta para a filha, filha, que roupa você prefere, a branca ou a azul? Qualquer uma. Dois amigos estão numa lanchonete e o amigo pergunta para o outro, você quer refrigerante ou você quer água? Qual é que é de graça? A verdade é que nós empurramos muitas vezes para os outros a escolha que tem que ser nossa. Ou achamos que podemos baratear o preço da escolha. Aqui no texto que a gente vai ler, versículo 21, é uma questão de escolha e não de preferência. Diz assim, capítulo 18, versículo 20, o primeiro livro de Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Pai, nós te adoramos nesta noite, Senhor meu Pai, nós te pedimos que o teu bom Espírito Santo reparta uma boa palavra ao nosso coração e nos ajude, Senhor, em nossa decisão pessoal de te servir. Deus, eu quero rogar encarecidamente que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desperte, Senhor, as melhores motivações. Pai, sonda o nosso coração, Tu que nos conhece e nos esquadrinha. Eu quero rogar, meu Deus, que nesta hora o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos desperte. Fala comigo com a igreja, eu rogo a Tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Senta adorando, exaltando o nome daquele que vive para sempre, aquele que é o nosso Senhor. O contexto nos fala de Elias, o profeta, conhecido por Acabe como perturbador de Israel. Ele aparece no cenário político, religioso de Israel, uma nação desviada, apóstata, que havia esquecido dos mandamentos do Senhor, havia esquecido da aliança mosaica feita há anos atrás. Eles haviam esquecido e agora estavam cultuando aos deuses da terra, estavam cultuando a Baal, o deus cananeu, estavam cultuando a Azerá, uma deusa da fertilidade, e eles haviam se esquecido do Senhor. E por se esquecer do Senhor, Deus levanta o profeta para perturbar Israel. Levanta o profeta para que o povo tomasse uma escolha, tomasse uma decisão, fizesse aquela escolha correta a quem queriam servir. E para isso, Deus usa de estratagemas, usa de seu poder, e diz a Elias que profetize. E Elias levanta-se e profetiza naquele cenário, dizendo que por 3 anos e meio não haveria chuva em lugar algum de Israel. A capital Samaria estava provida. Acabe, por ser o rei, tinha alimento à mesa, mas o povo e o profeta padeciam de fome. 3 anos de seca, 3 anos sem alimentação. Acabe fica tão furioso que ele quer a cabeça de Elias.
e procura por todas as partes, em todos os reinos circunvizinhos, e não encontra Elias. Elias está guardado pela mão do Senhor. Saiba que quando Deus levanta o profeta, Ele guarda o profeta nas suas mãos. Você está guardado pelas mãos do Senhor, e nada absolutamente vai te causar dano algum, porque o Senhor está te guardando, o Senhor te protege, principalmente se você confia no Senhor. Aleluia, o Senhor está nos guardando, amém? Quantos creem nisso? Amém, o Senhor está nos guardando em tempos de crise, em tempos de seca, de escassez. Elias, então, está escondido pelo Senhor, até que Acabe, preocupado com os animais, com os jumentos, com as mulas, com os bois, procurando pasto para eles, pede ao seu mordomo que procure em alguma parte da nação de Israel, procure algum lugar onde tenha erva verde. E Obadias, o mordomo, sai procurando e dá de cara com o profeta Elias. E Elias encontra Obadias, só que Obadias tinha um coração diferente. Obadias, embora servisse a Acabe, porque ele era o rei, Obadias era apenas um servo, Obadias, na misericórdia de Deus, quando Acabe manda matar os profetas do Senhor, os profetas do Senhor Jeová, Obadias esconde pelo menos 100 profetas e os alimenta de 50 em 50 com pão e água. Ele os protege, os abençoa e os guarda. E quando ele vê Elias, ele fica feliz ao ver o profeta. E o profeta diz: vive o Senhor, em cujas mãos eu estou, que eu quero falar com Acabe. E ele diz: mas meu Senhor, Acabe, o rei, tem te procurado em todas as partes e não tem te achado. E se eu for lá e disser que eu te encontrei e se sumir de novo, se eu te mandar para algum lugar que eu não sei, ele vai pegar a minha cabeça, vai me cortar a cabeça. E Elias: não, diz para ele que agora a coisa é diferente. Vive o Senhor, que eu me apresentarei diante de Acabe. E Obadias dá notícia. E acontece que Acabe, então, encontra com Elias e diz: aí estás tu, perturbador de Israel. Disse: junta o povo, junta os teus profetas que comem da tua mesa, junta os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, junta esses 850 profetas que você tem aí, e leva-os ao Monte Carmelo, porque está na hora de tomarem uma decisão. E Acabe, embora odiasse Elias, respeitava, porque sabia que Elias era profeta de Deus. O profeta de Deus sempre tem que ser respeitado. Aleluia. Naquele momento, então, Elias leva-os até lá, aqueles 450 de Baal, e leva todo o povo junto ao Monte Carmelo, e então ele coloca esta expressão tão profunda do versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? É uma pergunta cabível para nós em tempos de crise. Até quando a gente vai ficar em dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O que ele disse para nós claramente aqui é que Deus não pode ser seguido como uma celebridade de redes sociais. Não é quando você quer. Se nós vamos seguir ao Senhor, vamos segui-lo realmente como Ele deseja que nós o sigamos. Vamos segui-lo realmente servindo com todo o nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você sabe o que é cochear. Cochear é manquejar. Cochear é hesitar. E nós muitas vezes cocheamos entre dois pensamentos. Vou à casa do Senhor ou vou ficar em casa? Vou dar ouvido às notícias de medo e pânico ou vou exercitar a minha fé no Senhor? Eu vou crer que o Senhor é o meu provedor ou vou desconfiar da fidelidade de Deus? Eu vou realmente viver na vida de santidade ou vou continuar no pecado? Eu vou ter um lar abençoado por Deus ou eu vou permitir que o diabo afronte a minha casa e a divida? Quando nós colocamos dois pensamentos, a verdade é que nós nunca escolhemos, ficamos como aquela criança entre o azul e o branco. Ficamos dizendo: você que sabe. O povo de Israel simplesmente não respondeu nada. Aquela hesitação, aquela dúvida, era prejuízo
Aquela seca era resultado disso. Aí eu percebo porque tem muito crente que vive numa seca espiritual tão grande, porque mesmo no meio do problema, não tem satisfação nem alegria de servir ao Senhor. Sabe, irmãos, luta, todo mundo passa, todo mundo tem luta. Não há quem não tenha dificuldades na vida espiritual. Se você quer servir a Deus, a Bíblia que todo aquele que viver piamente será perseguido. Então, se você quer viver diante de Deus para Deus, fazendo o que é correto, prepare-se para as lutas, porque não há crente fiel sem luta. Aleluia. Se você está enfrentando a luta, entenda uma coisa, porque Deus está tomando conta de ti. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Quando nós seguimos ao Senhor, temos que entender que Deus espera de nós uma postura, uma decisão. E como o povo não decidiu nada, Elias então chama os profetas de Baal, porque ele tinha que demonstrar de uma forma clara e evidente, de uma forma muito enfática, de que só o Senhor é Deus. Então ele chamou aqueles profetas e ele disse: olha, façamos o seguinte, vamos juntar lenha, vocês pegam um bezerro, vocês o partem, eu pego o meu bezerro, a gente vai colocar sobre o altar. E o Deus que enviar fogo do céu, esse é realmente Deus. O Deus que enviar fogo do céu, é esse que é o Deus verdadeiro. E eles aceitaram a proposta. E naquele momento, então, aqueles profetas pegaram o bezerro, colocaram no altar, colocaram a lenha, bezerro sobre a lenha, e agora eles começam a clamar que Baal envie fogo dos céus, que Baal responda com fogo. Isso é meio-dia, até agora nada. E Elias começa a burlar-se dele, dizendo assim: olha, quem sabe ele está conversando com alguém, quem sabe ele está de passeio, quem sabe está descansando, está dormindo. Quem sabe, clamem mais, peçam mais. E eles começam então, naquele momento, a apelar, começam a rasgar o corpo, a cortar o corpo. E naquele momento, quando eles começam a cortar o corpo, e há uma coisa aqui, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque eu considero que Deus está mudando esse sentido. Existe algo emblemático, algo espiritual, na questão de cortar o corpo. Há algo de satânico, quando a pessoa corta o punho. Há algo de diabólico, pactual, quando a pessoa derrama o seu sangue no chão. O crente vive debaixo de outro sangue derramado. Há um sangue que foi derramado por nós. Aleluia, você não precisa derramar sangue, porque o sangue foi derramado para a remissão, para perdão dos nossos pecados. Aleluia. Não se corte. Você está ouvindo? Não se corte. Aleluia, Jesus já foi cortado por você no madeiro, entregou a sua vida para que você tivesse vida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqueles homens estavam se cortando, esperando de alguma maneira que Baal lhes respondesse, porque Baal amava ver sangue. Nada acontece, eles se cansam, chegou a hora do sacrifício da tarde, nada acontecia. Então Elias faz o seguinte, ele faz algo muito importante, ele diz: refaçamos o altar. Ele pega 12 pedras, representando cada tribo de Israel, e refaz o altar. Irmãos, eu penso que Deus quer de nós que nós refaçamos o nosso altar. Aleluia. Esses tempos de crise, de pandemia, de medo e pânico, esse tempo em que as pessoas estão traumatizadas pelas mortes, eu imagino que, mais do que nunca, está na hora da igreja se posicionar em oração, restaurando o altar. Aleluia! Se você é um homem ou mulher de oração, comece a orar mais. A minha vida de oração nunca foi tão intensa como nos últimos dias. Ainda esta noite, enquanto eu estava às 4 horas da manhã acordado, eu comecei a orar. Me veio ao coração orar pelo nosso irmão querido, pai da irmã Cibele Sonoda, casada com André Sonoda, que estava no CTI em razão de ter sido contaminado com Covid-19. É um senhor de idade avançada, é um pastor, e estava na UTI. E eu comecei a orar: Senhor, lembra do irmão Aparecido. Senhor Deus,
tem misericórdia de sua alma. Eu sei que ele já tem idade, sei que ele já tem a garantia do céu, mas deixa ele ficar um pouquinho mais, porque ele faz uma obra bonita para ti, Senhor Deus. Traze-o de volta. E hoje, pela manhã, vem a notícia que ele havia saído da CTI. Que Deus, aleluia, eu ouvi ele falando, já conversando, dizendo obrigado aos meus irmãos que oraram por mim. Deus ouviu a vossa oração. Aleluia, Deus é o Deus que ouve a oração dos fiéis, irmãos. Deus ouve a oração da sua igreja. Nós precisamos orar para mudar o quadro deste mundo. Eu sei que os tempos são difíceis, mas está na hora de nós restaurarmos o altar. Restaura o altar na tua casa. Não pense que Deus não está te ouvindo. Eu sei que Deus nos ouve. Naquele momento, então Elias restaura o altar. Ele diz, olha, vamos cavar em volta do altar agora. Vamos cavar em volta, coloquem água, molhem a lenha, molhem o sacrifício, encharquem. Eles então encharcam todo o sacrifício. E Elias então, penso que ergue os olhos para os céus e diz, Senhor, se tu és Deus, envia fogo dos céus. E naquela hora, aleluia, desceu o fogo do céu. E o versículo de número 41, aleluia, o versículo nos fala o seguinte, versículo 39, desculpem, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o povo tinha entendimento que só o Senhor é Deus. Lamentavelmente, há pessoas que só creem que o Senhor é Deus quando vêm sinais. Aquele povo carecia de um sinal da parte de Deus, mas eles tinham que entender que era necessário fazer uma escolha diante do Senhor. Aleluia, aquele povo já tinha feito uma escolha antes. Eu quero levar você agora ao que está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você me acompanhe no que está escrito em Josué capítulo 24, versículo 14, você vai ver que o povo fez uma aliança com Deus. Muito tempo atrás, o povo tinha feito uma escolha. Diz a Bíblia, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi a quem? Ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, escolhei hoje. Escolhei a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aleluia. Porém, eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse, versículo 16, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo fez uma promessa diante do Senhor, diz ainda um pouco mais abaixo, versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué, não, antes o quê? Ao Senhor serviremos. Aqui está a causa da seca em Israel, porque o povo se esqueceu da aliança feita com Deus, o povo se esqueceu, o povo deixou de seguir ao Senhor. 22 anos atrás, eu fazia uma célula na casa da irmã Carmen. Eu me lembro que naquele momento, o Rideu ficava escondido dentro do quarto, ele não saía. E uma certa semana ele desceu, disse, tem umas perguntas a fazer para o senhor, pastor. E naquele momento, então, ele começou a perguntar, me encheu de perguntas.
Mas ali o coração dele foi quebrantando, e naquele dia ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. 22 anos atrás. Ele continua servindo ao Senhor. Continua agradando ao Senhor. Irmãos, eu não sei quanto tempo faz que você serve ao Senhor. Vamos lá, 1 ano de cada vez. Se não dá 1 ano, vamos 1 mês de cada vez. 1 semana de cada vez, 1 dia de cada vez, 1 hora por dia, 1 hora a cada vez, 1 segundo a cada vez. Daqui a pouco você vai perceber que você está servindo ao Senhor por muitos anos. Mas nós temos realmente que nos dedicar ao Senhor. Elias percebeu isso. Elias percebeu que o povo declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, no versículo 41, Elias fala para Acabe: Acabe, come, sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de uma abundante chuva. A chuva ia descer, ia haver chuva depois de 3 anos e meio. Por quê? Porque o povo se posicionou. Aí eu entendo, irmãos, que muita coisa não acontece em nossa vida porque nós não nos posicionamos. Quando o povo tomou aquela posição, aquela decisão, sem deixar de lado suas preferências, começou a dizer: não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor. Naquela hora, Deus mudou o quadro. Diga a Acabe que já se ouve ruído de abundante chuva. E naquele momento, então, quando a chuva vai descer, aleluia, Acabe crê e vai comer e beber, crendo na palavra do profeta. Mas o profeta tem uma atitude diferente. O profeta, ao invés de descansar, ele toma uma atitude diferente. Ele sobe o cume do Carmelo e ele vai orar. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Elias era magricelo. Tenho certeza que Elias, não apenas porque era tempo de seca, porque alimentava-se daquilo que os corvos traziam, mas porque no versículo de número 42 nos fala que Elias se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Só consegue colocar o rosto e os joelhos que é muito magrinho. Por isso tenho certeza que ele era magrinho. Colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. E começou a pedir ao Senhor: Senhor, faz algo diferente. Senhor, envia chuva. Pedi fogo, o Senhor mandou fogo. Agora eu peço chuva. Aleluia. O Deus que cura os elementos, o Senhor que cura todas as coisas, agora ia mandar chuva. Mas para isso o profeta tinha que investir tempo de oração. Igreja, Deus está nos convidando a gastar mais tempo, a investir mais tempo na oração. Naquele momento, Elias subiu, começou a orar, colocou a cabeça entre os joelhos, pediu ao Senhor. Ele estava junto com o moço, com aquele que acompanhava o profeta. E disse para o moço: moço, vai lá, vai para a banda do mar, olha aí do alto enquanto estou orando aqui, e vê se você vê alguma coisa e me avisa. O moço vai e volta com a notícia: não vejo nada. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa muito importante, que quando nós oramos, precisamos de companheiros de oração, gente que realmente está no mesmo espírito que nós. Eu tenho percebido que tem gente aqui em nosso meio que ainda cocheia entre 2 pensamentos, ainda cocheia entre estar com a família ou dar lugar à traição. A gente em nosso meio que ainda está sendo seduzido pelo diabo para a destruição do lar. Mas em nome de Jesus, se você se unir a pessoas que realmente temem a Deus, e parar com as más conversações, então a sua vida vai mudar, seu casamento vai ser um casamento feliz, Deus vai fazer coisas diferentes na sua casa, na sua família. Por quê? Porque tudo tem a ver com alimentar maus pensamentos. A mente humana é perversa, maldito é o coração do homem,
Maldito é o coração do homem, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é ingrato, o nosso coração é infiel, mas graças a Deus que Ele tem nos dado um coração de carne, um coração maleável, um coração renovado. Aleluia, nós recebemos do Senhor um novo coração para servir ao Senhor, para servir e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas para isso nós temos que nos unir com pessoas boas, com pessoas que realmente querem servir ao Senhor. Elias estava preparando o moço, mas o moço não tinha o mesmo coração de Elias. Olhava, não vejo nada. Como é triste, irmão, quando você está vendo aquilo que Deus quer fazer, outro está vendo, não vejo nada. Tem te anunciando já que o pastor Cid ia morrer em 2020. Graças a Deus, 2020 já passou e eu estou aqui ainda. Aleluia. 2020 passou. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que você profetize coisas boas a meu respeito. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus fará coisas grandes, maravilhosas. Ainda há muito para fazer, querida igreja. Ainda há muito, e Deus quer que nós sirvamos ao Senhor. Mas o que é que nós estamos vendo? Não vejo nada. Elias disse para ele, então volta lá. E você não vai voltar aqui sem ter visto alguma coisa. Ele volta de novo. Uma segunda vez, não vi nada. Terceira, quarta, quinta, sexta, e nada. O moço não vê, o moço não enxerga. Por quê? Porque lhe falta a fé necessária para ver. Mas na sétima vez, ele olha para o céu, para aquele céu azulíssimo, ele vê lá em cima uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ao olhar, é uma nuvem. Ele ergue a mão e compara do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Elias então entende que aquela nuvem pequena é sinal de que Deus está operando. Aleluia. O crente, irmãos, não vive de grandes sinais. O crente não tem que esperar fogo do céu para ver abundante chuva. Basta uma pequena nuvem, um pequeno sinal, uma pequena melhora. A gente já vê que Deus está operando, que Deus está agindo, que Ele está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo a oração da sua igreja. Deus está levantando um novo povo, num novo tempo, num tempo de pandemia, num tempo de crise. Deus está levantando um povo, aleluia, que não teme, aleluia, um povo, aleluia, que é chamado profeta de Deus para esta geração. Louvado seja Deus, o Senhor. Eu tenho certeza, igreja, que neste tempo é tempo de nós, em primeiro lugar, tomar uma decisão do que nós queremos. Se é o Senhor, então vamos servir ao Senhor. Se é o Senhor, nós vamos servi-lo. Aleluia, nada vai nos impedir, somos imparáveis. Louvado seja o Senhor, nós não vamos parar. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que esse ano, aleluia, será como todos os demais anos, em que muitas serão batizadas, se converterão ao Senhor, aleluia, aceitarão a Jesus. Eu tenho certeza que nesse tempo de crise, o Senhor fará grandes coisas. Aleluia. Não tema o mal, confia no Senhor. Segundo lugar, eu vejo que é tempo de restaurar o altar. Restaura o altar da tua casa. Restaura o altar do teu coração. Confesse o pecado como pecado diante do Senhor. Senhor, tira esses maus pensamentos. Senhor, meu Deus, me liberta, purifica a minha mente, meu coração, porque eu quero te servir, eu quero te agradar. Aleluia, o Senhor vai fazer. É tempo de restaurar o altar da comunhão com Deus, altar da santificação, o altar da comunhão, o altar da oração. É tempo de voltarmos para Deus. Finalmente, o Deus que responde com fogo, também é o Deus que derrama abundante chuva. Aleluia, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui desde as 7 horas da manhã. E eu tenho percebido que Deus tem feito grandes coisas. Estamos agora, já quase 8 horas da noite. E Deus tem falado profundamente ao meu coração. Espera um pouco mais. Confia no Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele não desistiu e não desistirá se você não desistir dele. Confia no Senhor e espera nele.
Amém? É com grande confiança que eu vejo que esse é um novo tempo para nós. Se você está no meio de alguma dificuldade, seja ela econômica, seja ela na área da saúde, seja ela na área familiar, se você está com alguma dificuldade e parece que Deus não está respondendo, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Aleluia. Vamos subir o Carmelo junto com Elias nesse momento. Diz a Bíblia que ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e Deus ouviu. Orou e não choveu, depois orou mais uma vez e choveu. Era sujeito às mesmas paixões. Eu quero então rogar a você que coloque a mão sobre o seu coração nesse momento, você que tem alguma dificuldade. Eu sei que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Oremos a Deus. Senhor, nós reconhecemos, Pai, a nossa necessidade de Ti. Senhor, nós voltamos para Ti, que és o único Deus. Declaramos nesta noite que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Hoje, Senhor, refazemos, Senhor, meu Deus, a nossa aliança contigo. O meu Senhor tem dito na palavra: não podeis servir a dois senhores, porque a vez de odiar a um e agradar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Senhor, meu Deus, nós não podemos servir a dois senhores, meu Pai. Nós temos, Senhor, dificuldades, necessidades, Senhor, mas Deus, nada vai nos tirar da Tua presença. Senhor Deus, nós nos dedicamos a Ti, queremos dedicar o nosso tempo, queremos dedicar, Senhor, nossas finanças, nossa família, nosso trabalho. Senhor, meu Deus, tudo é Teu, tudo volta para as Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos, Papai, que o Senhor envie sinal sobre nós, Papai querido, em nome de Jesus, Senhor. Faz chover em nosso meio, Senhor, faz chover, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo novo para realizar, Senhor, nesses tempos, em nome de Jesus. Recebe a Tua bênção, em nome de Jesus. Recebe da parte de Deus. Aleluia. Já se ouve o ruído de abundante chuva. Aleluia. Vai chegar o Teu tempo, tempo de florescer, mas agora é tempo de plantar, para que nós possamos colher. É tempo de pedir ao Senhor: Senhor, vai chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena. Obrigado, Deus, por esta noite. Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Um pequeno sinal. Que a Tua chuva vai descer. Só um pequeno sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Louvado seja Deus. Esse é o sinal que a Tua chuva vai descer. Cantemos ao Senhor. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Aleluia. Vai chover. É tempo. Aleluia. É tempo de mudança. É tempo de transformação. É tempo de chuvas abundantes sobre a tua vida. Aleluia. 2021, ano de chuvas de bênção para a tua casa, chuvas de bênção para a tua família. Tome posse, receba aquilo que Deus tem para você. Tempos de transformação, de visitação da parte de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Vamos dar um forte aplauso àquele que é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, querida igreja.